borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Paggioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu recebo aqui uma convidada muito especial, até mesmo porque temos alguma coisa em comum, somos dentistas, apesar de que hoje ela não exerce mais. Thais Arcudi, seja Muito bem-vinda. obrigada, Pri. Um prazer estar aqui. Eu brinco realmente que eu não sou uma. Eu formei em odontologia na Universidade Federal da Bahia, mas eu brinco que eu cuidava de sorrisos, mas hoje é muito mais profundo que a felicidade das pessoas, né? Então vamos contar, o que você faz hoje? Hoje eu brinco que eu tenho duas profissões, né? A gente fica rindo, mas é verdade. Eu estou servidora pública, eu sou agente da Polícia Civil do DF, né? Trabalho há 19 anos na polícia e tenho somente 10 anos só de delegacia especializada de atendimento à mulher, né? E também trabalho com felicidade, né? Eu brinco que, traduzindo a felicidade, eu gosto de me apresentar muito como especialista em bem-estar, produtividade e liderança, que as pessoas entendem um pouquinho mais do que é esse trabalho de felicidade, que é algo que não é abstrato, e sim é uma ciência, né, Sim. que já vem estudando, a psicologia positiva que já vem estudando o que realmente interfere ou não no nosso bem-estar, que é a nossa felicidade, né? E quando te perguntam o que você faz, o que você responde primeiro? Então, normalmente eu falo, eu respondo, eu escolho, dependendo Sim. do ambiente, né? Aham. Porque, assim, eu estou servidora pública e isso é um fato, mas se for um ambiente empresarial, de network, eu Sim. vou me apresentar como especialista de bem-estar, produtividade e liderança, né? Mas se for realmente em outros ambientes, eu falo servidora, depende muito mesmo. Uhum. Que... E vamos falar um pouco essa transição lá no início de largar a odontologia e tá indo para essa área da segurança pública, tá sendo uma agente da polícia. E é engraçado, né, Pri? Antes, um pouquinho, a gente estava conversando como é que são os desígnios de Deus, né? Eu acredito muito em Deus e acredito muito nos propósitos dele. E eu, quando entrei na odontologia, eu entrei e me apaixonei pela odontologia. Minha intenção não era parar e deixar de ser dentista, não, viu, gente? Eu amava, eu era apaixonada, eu fiz pós-graduação em saúde coletiva, eu queria trabalhar TSF, ensinar as pessoas realmente nessa parte preventiva. Olha como eu Sim, já gostava, né, da parte, porque a psicologia positiva é um pouco dessa prevenção sim, da doença, sim. né? E aí, 3 concursos, né? 2 concursos eu passei para dentista, não fui nomeada, e o concurso que eu passei fui nomeada, que foi o da Da polícia. polícia. Entrei na polícia com uma certeza muito grande no meu coração que eu tinha algum propósito lá, não ainda sem entender muito bem, mas pensando que poderia me proporcionar, né, principalmente a viabilidade econômica para que eu realizasse o meu sonho do consultório, a Sim. questão da pós-graduação, né? Só que eu tive um problema de coluna muito sério, uma hérnia de disco. Eu já sentia dores desde a faculdade, olha que interessante. Sim, Com já dava um sinal 26, ali, né. com 26 eu tive uma que eu não conseguia me mexer direito. Tão nova, né? Enfim, já estudamos, e aí algumas pessoas falam que pode ter sido já odontologia com 3 anos trabalhando, eu gostava muito de atender crianças, né? Porque a minha hérnia é lateral esquerda, então Demanda muito, demanda né. muito. Enfim, o meu disco estourou, que é que eles chamam de ruptura do ângulo fibroso, quando o núcleozinho ele sai para fora, né? Então é muito dolorida. Sofri bastante, por muito tempo fiz acompanhamento SARA, depois fiz uma mini cirurgia, né, para tirar, que chama Sim. risotomia lá em Goiânia, com ozônio, e fiquei bem. Mas o médico do SARA me recomendou não exercer a profissão, porque ele falou assim: olha, você pode até ser dentista, mas você vai sofrer Tá. bastante pela questão da postura. É, E porque não ali, tem como, sacrifica a gente demais. exatamente, e ali eu decidi permanecer. Eu já estava empregada, né, Sim. já era servidora pública. Eu falei, mas ali eu ainda tinha essa inquietação, por que eu vim parar aqui? E aí, quando eu comecei a trabalhar com as mulheres, né, eu senti uma necessidade de buscar conhecimento para poder contribuir ainda mais com a vida delas, né, porque elas chegavam muito destruídas, muito sensíveis, muito perdidas ali na delegacia, principalmente quando eu estava no plantão, né? E eu queria poder ajudar mais. Aí eu comecei a estudar, né, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e aí foi um curso atrás do outro, e aí cheguei finalmente na psicologia positiva por um presente
por incrível que pareça, foi a única pós assim, que eu fiz relacionada ao meu trabalho de Sim. polícia. Quem me patrocinou foi a Secretaria de Segurança. Olha. Olha que legal, né? Porque eu trabalhava na época na coordenação dos núcleos integrados de atendimento à mulher. Hum. Eu inaugurei a Casa da Mulher Brasileira, o posto da polícia, né, da DEAN lá na Casa da Mulher Brasileira, quando era aqui na Zona Sim. Norte. Então, assim, eu sempre gostei muito. E eu sempre senti muito esse chamado de contribuir com a vida dessas mulheres, sabe? Vítimas de violência doméstica. Isso realmente foi uma coisa que veio como um propósito muito forte para minha vida, sabe? E o que você aprende diariamente com essas mulheres que você fez o atendimento durante todos esses anos? Na verdade, eu aprendo que, em primeiro lugar, que a gente precisa, e engraçado que a gente, elas chegam muito desconectadas delas mesmas, sabe? É uma das coisas que eu mais percebi era isso. E o quanto que a gente precisa se conectar com quem a gente é de verdade, com a nossa identidade, principalmente porque às vezes nos relacionamentos, principalmente os abusivos, o homem muitas vezes acaba destruindo a autoestima. A pessoa realmente ela para ela não lembra mais de quem ela é de fato, sabe? Sim. E isso para mim foi um grande aprendizado. E me fez buscar principalmente o desenvolvimento, né, pessoal, o autoconhecimento e até ferramentas, porque eu tenho vários cursos, né, de coaching também, para poder ajudar essas mulheres nesse sentido, sabe? De até no acolhimento. Eu não vou fazer um processo ali, mas saber acolher bem. Eu gosto muito da frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela fala, né, que se alguém que estiver na minha presença sair um pouco que seja melhor, para mim já é suficiente. Então, se eu puder ser essa gotinha no oceano, se a pessoa puder sair um pouquinho melhor naquele momento ali, na minha presença, para mim, eu já fiz o meu papel. Então, estar preparada para isso me ajudou muito, né? Porque com ferramentas, às vezes, Sim. até para acalmar, assim, a respiração, mindfulness me ajudou, né? Os cursos que eu fiz de mindfulness, trazer ela para a presença, acalmar, para que ela consiga realmente fazer o relato com tranquilidade, saber ouvir, né? Sim. Até nessa questão da escutativa foi uma coisa que eu desenvolvi, porque eu sou muito fluente. Falo, então foi um processo aprender a ouvir. Você tá lá num papel que você tem que escutar mais do que Muito falar. mais do que falar, né? Então, assim, eu acho que o que eu mais aprendi lá foi ouvir, com certeza. Se for perguntar de tudo, eu acho que foi a escutativa. E as mulheres, é uma curiosidade minha, o que a gente ouve falar, a gente que não tá nesse meio, as mulheres demoram muito a procurar ajuda da polícia? Só vão quando já escalou? Muito. Na verdade, às vezes elas não vão quando escalou, mas muitas vezes elas até no fundo percebem que elas estão vivendo algo que não é saudável, que é, né, abusivo, mas infelizmente a maioria acaba criando justificativas na cabeça, e a média para que uma mulher, assim, perceba mesmo de fato que ela está vivendo uma relação abusiva é de 3 anos, tá? Isso foi uma psicóloga lá da DEAN que falou. Uma psicóloga que nos acompanha, a professora do CEUB, ela disse que a média é de 3 anos para a mulher perceber que ela está vivendo uma relação abusiva. Você acredita? É muito tempo, né? Em média. Até cair a ficha, né? Em média, tem mulheres que mais tempo que isso. Porque tem mulheres que têm uma história de agressão e de histórico familiar de violência. A mulher que já tem um histórico familiar de violência, principalmente nas classes mais baixas, não que né, seja só, mas para ela é normal. Então, assim, é mais difícil ainda de entender que isso não é um processo, né, saudável, de uma relação normal e adequada. Então, a gente vê muito. Interessante, né? É aquela parábola que fala do sapo, né? Que quando ele tá ali e você vai gradualmente esquentando a água, ele não vai sentindo até que morre. Mas se você jogar ele na água quente, ele... Exatamente, ele pula. E um colega meu de trabalho, a gente teve um workshop semana passada de enfrentamento à violência, ele fez uma dinâmica maravilhosa, que foi, ele colocou, assim, alguns critérios de violência bem pequenininho num círculo. E se você olha de perto, você não consegue enxergar. Só quem está de longe que consegue enxergar. Então, muitas vezes, a pessoa não... E por isso que não julgue uma pessoa que vive uma situação de violência, mesmo aquela que já passou pela delegacia e deu uma chance para o marido, por exemplo, perdoar. Por quê? Porque
a violência, ela envolve um sonho de família, envolve filhos, envolve muito mais do que só a questão em si, Uhum. né? Então, a gente tem que olhar muitas vezes para uma amiga, se for alguém da sua família, com um olhar mais de caridade, de amor, sabe? De compreensão. Porque essas mulheres são muito julgadas pelos familiares, pela igreja, porque deu chance, porque voltou, né? Só que é algo muito complexo mesmo, né? Infelizmente, muitas vezes os ciclos de violência eles acontecem nessa fase do perdão da lua de mel e a violência vai piorando, né? Acontece de homens realmente passarem por um processo de terapia e melhorarem e o casamento realmente conseguir ter uma estrutura saudável novamente, sim, acontece. Mas se não há uma intervenção, normalmente fica o ponto cego, o homem vem com essa parte né, ele quer mudar de verdade, mas ele não consegue, porque ele não tem estrutura emocional e acaba virando esse ciclo. Daqui a pouco tem uma fase de atrito, uma outra agressão e isso E continua. assim, falar sobre isso, sobre o relacionamento abusivo, sobre violência doméstica, tá? Eu acho que teve muita influência tanto de internet, né, do mundo digital, de você ter acesso a mais informações, porque não se falava isso. Sim, Então, assim, cada uma estava sofrendo ali dentro da sua realidade. E às vezes é isso que não percebia, demorava muito para perceber, porque às vezes quando você vê o que está acontecendo com a outra, que é essa dinâmica que foi sim, feita, você fala assim: nossa, mas eu passo por isso também. E aí você vai isso. ligando. E a Lei Maria da Penha ela é relativamente recente, né, Não, é 2011, é novo. nova. Então, assim, com a lei, isso começou a Começou a se falar realmente mais. ser falado e tomou mais voz e realmente agora as pessoas buscam, a gente está até no Agosto Lilás também, né, que é o mês da conscientização aí sobre a violência doméstica. Sim. Então, as pessoas agora elas têm mais conhecimento com relação a isso, né. Inclusive, a gente acha que isso é distante, mas eu tive uma colega, né, a Val, que inclusive entrou na academia de polícia comigo, uma pessoa maravilhosa, e ela nunca tinha sequer feito ocorrência. E infelizmente, não sei se vocês viram, saindo em todas as notícias, né, ela trabalhava na DEAN 2 e ela foi Sim. esfaqueada pelo marido, 69 facadas. Era uma mulher incrível, maravilhosa. E a gente não imagina. Então, assim, muitas vezes ele tinha um perfil muito possessivo, Sim. né? Mas pra você ver como é que é algo muito Mas profundo assim, mesmo. ele é possessivo, mas ele me ama, Exatamente. né? E aí não vai enxergando o potencial E às vezes agressor. exatamente, às vezes não tem uma agressão, né, que a gente brinca, uma injúria, que é um xingamento, né, uma ameaça ou uma agressão física, mas a posse é algo muito perigoso também que a gente tem Sim. que tomar cuidado, né. O caso mais recente tá Natal, né, Uhum. tá dentro do elevador com 60 socos, que ela não conseguiu dar depoimento falando, que ela Sim. teve que escrever. E eu tenho uma filha de 13 anos, já tem 2 anos que a gente colocou ela para fazer defesa pessoal, Krav Maga. E o meu marido falou para ela, falou assim: "Eu tô te pedindo isso, você vai chegar até a última graduação, porque você nunca vai abaixar a cabeça para ninguém, para nenhum homem, você nunca vai passar por nenhuma agressão, porque você vai saber se defender". Isso. E é muito importante a luta, né, a Sim, defesa pessoal, mas mais importante ainda, gente, é o fortalecimento da autoestima da mulher. sim, É fortalecer a identidade, fortalecer, porque muitas mulheres estão por dependência emocional. Então, como a gente precisa fortalecer a autoestima dos nossos filhos, né? Para que sim, eles saibam, né, quem eles são, para que eles sejam autoconfiantes, para que eles possam contar com a sim. gente em qualquer situação, porque tem gente que, né, não tem nem a confiança tão grande assim, ou tem medo de falar para a família e pedir ajuda, né? Então é muito importante isso também. Demais. Agora vamos falar um pouco de fé e de família. Como elas são importantes nessa sua caminhada aí na jornada da Nossa, felicidade? minha fé, eu falo que é tudo, né, como estava te falando, assim, Deus sempre esteve muito presente na minha vida, então nada que acontece na minha vida eu não consigo ver o dedo dele e o propósito dele, em tudo. Quando eu entrei na polícia, eu perguntava o tempo inteiro para ele: "Eu sei que o senhor tem um propósito aqui para mim", né, e ali eu vi eu me vejo, eu falo que é um dos lugares que eu mais me vejo como instrumento de Deus também,
mesmo que às vezes a gente não possa falar diretamente da religião, é podendo acolher e assistir essas mulheres, né? Ali eu via muito isso, sabe? A presença de Deus, mesmo assim, no momento onde eu estava acolhendo, no momento. Mas o Deus na minha vida é tudo, né? Eu falo que é a minha base, é a minha fortaleza, né? Eu falo que eu já passei por situações aqui, não vai dar para contar tudo, né? Mas eu já tive empresa que eu quebrei, e eu falo que sim, Deus, a palavra de Deus principalmente, Sim. ela fortalece muito. E hoje eu posso te dizer com convicção, Pri, que eu posso passar por qualquer coisa, que como eu tenho Deus, eu sei que eu dou conta. Até um dos meus livros de coautoria fala um pouco dessa minha história, né, de eu realmente ter chegado num limite financeiro por causa de uma empresa que eu não deu certo. Sim. Mas que, ao mesmo tempo, o quanto foi bom, antes mesmo da psicologia positiva, ter esse olhar positivo, esse olhar de fé, de confiança em Deus, e me fortalecer nele e descansar nele. Que depois de que eu passei por isso, eu era nova assim ainda, relativamente nova, eu tinha uns 29 anos, estava bem no comecinho ali da polícia. Na época eu também tinha sofrido uma situação bem delicada na polícia de assédio moral, então eu queria sair. Então eu abri a empresa Expressa sem uma formação, sem conhecimento, e aí é fácil realmente não dar certo. Sim. Quando a gente não está preparada para aquilo, né? E foi muito bom, porque depois daquilo, a fé me basta, a fé é minha base mesmo em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Gente, é tão maravilhoso, a gente sempre está sentindo a presença de Deus, né? E eu busco trazer isso para minhas filhas, né? Para o Sim. meu marido, porque a gente precisa ensinar aos filhos ter essa relação de pai, essa relação de proximidade. Eu sou católica, né? Então eu ainda tenho muito esse carinho, essa presença na minha vida da mãe de Jesus, que é Nossa Senhora, né? Que cuida e que está sempre passando na frente, cuidando dos meus problemas. Para mim é uma força muito grande também, uma presença, né? Jesus e Maria. Sim. O tempo Demais. inteiro, é isso. E a tríade da felicidade, o que que ela é? Como que ela surgiu? Isso. A tríade da felicidade, que é a minha metodologia relacionada à felicidade, ela surgiu com muitos estudos, né? Assim, porque a base da felicidade ela vem de um a gente brinca do pai da psicologia positiva, que é o Matt Seligman, onde ele mapeou os 5 fatores mais relevantes da felicidade, que é o sentido, o propósito, é o engajamento, aquilo que a gente ama fazer, os relacionamentos positivos, as emoções positivas e os nossos sonhos, as nossas metas na nossa vida. Só que, além disso, eu comecei a perceber alguns pontos que eu achava que eram relevantes para a felicidade também. Sim. E que deveriam ser trabalhados, como, por exemplo, como é que a pessoa vai ser feliz se ela não é feliz com ela mesma? Se ela não se conhece, porque autodesenvolvimento e autoconhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Eu adoro essa frase, porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se desenvolve, mais feliz a gente é, porque mais livre a gente é daquilo que nos limita, não é verdade, Pri? E aí eu criei o Eu Feliz Comigo, que é o caminho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, aí de todos os autos, autoconfiança, autoestima, autoliderança, autogestão emocional, todos os autos estão no Eu Feliz Comigo, né? E principalmente esses pilares. E o Eu Feliz com o outro está relacionado aos relacionamentos. Sim. Eu saber ouvir, eu saber me comunicar, então a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, que eu gosto demais. A questão no caso de empresas, do feedback, de como dar um feedback, né, para o colaborador, de como fortalecer esses laços de confiança, que é o team building, enfim. E o Eu Feliz com o mundo, ou Eu Feliz com a empresa. O Eu Feliz com o mundo é quando eu falo, né, no individual, que a gente entende que não é o que acontece com a gente, sim como o que a gente faz e como a gente vê o que acontece com a gente. 10%, gente, é o que acontece com você. 90% é o que você faz e como você reage do que acontece com você. Então, isso é a minha relação com o mundo, né? Essa visão positiva, porque a felicidade é um estado de bem-estar e positividade, como eu olho a vida. Então, quando eu aprendo a olhar, a ter esse olhar para o mundo, esse olhar para a vida, de que é muito mais como eu respondo às coisas que acontecem comigo, e aí é muito mais fácil, né? Dentro da empresa a gente trabalha muito o propósito, o sentido da empresa, né? Esse fortalecimento, a engenharia de equipes, colocar a pessoa certa no lugar certo, para que ela possa ser mais feliz, desenvolver melhor e plenamente esse trabalho dela,
né? Então tem toda a própria segurança psicológica. Será que na sua empresa você tem realmente um espaço para o seu colaborador falar tudo que ele realmente quer, ele se sente seguro, até os maiores problemas que ele tem, né? Então isso é segurança psicológica. E é isso, essa é a minha metodologia que eu criei, que eu escrevi inclusive no livro Comece pela Felicidade, no meu capítulo, né? E é isso. E qual desses pilares que é mais negligenciado, que você percebe que as pessoas mais deixam de lado? Na verdade, eu acho que eu nem digo que é o mais é o que eu mais percebo que gera problemas e infelicidade nas pessoas, mais até do que o eu feliz comigo, que é o feliz com o outro. São as relações, né? Tanto que o fator prediletor da felicidade, você sabe qual é o fator mais importante para a felicidade? Os relacionamentos. E os relacionamentos positivos. Tem um longo estudo de Harvard que acompanhou jovens de 18 até 80 e poucos anos. Olha, imagina como esse estudo é longo. Não. E o fator mais relevante para a felicidade de uma pessoa são os relacionamentos. E muitas vezes, eu vi uma vez até o Rossandro falando que assim, as pessoas não vão para o consultório dele de psicólogo procurar, né, como vai ganhar melhor ou para se conhecer, mas vão por quê? Porque estão com problema de relacionamento com alguém, com o filho. Então assim, os relacionamentos hoje eu acho que são o fator que mais desagrega e que mais agrega e que mais gera problemas emocionais. Normalmente, quando você aprende, depois que eu passei a trabalhar na DEA, então, que eu via tantos conflitos por coisas tão pequenas, que eu via muitas coisas, às vezes, porque as pessoas não sabiam nem sequer conversar, né? Que aí a gente vê o quanto que a gente precisa desenvolver esse se relacionar com o outro, esse olhar de compreensão e não de julgamento. É importante a comunicação, né? Isso. E esse olhar também, as pessoas julgam muito, as pessoas tendem a olhar muito o que o outro tem de ruim e ficar falando mal dos outros, né, gente? Não pode falar mal não, gente, é olhar com compreensão, é olhar com amor, é um olhar de realmente de foco no positivo. Eu brinco, quem tem marido, para de focar no que o marido tem de ruim, pelo amor de Deus, porque isso vai expandir. Sim. Foca no que o marido tem de bom, eu juro pra vocês, faz isso. Foca no que o seu marido tem de bom, você vai começar a ver que o seu relacionamento vai se transformar. Só que é isso, é um exercício. A gente precisa trazer esse movimento de olhar, né, e de treinar, parar de ficar olhando, criticando o outro e reclamando do outro e começar a ter esse olhar. Mas eu falo, hoje tá muito difícil, às vezes, você ter diálogos. Sim. Porque as pessoas defendem o seu ponto de vista, mas não de uma forma que você se abre com a outra pessoa, escuta ela e ela te escuta. É uma defesa de um ponto de vista assim, muito agressivo e acaba se tornando briga, seja em religião, seja em política, seja no esporte, no futebol. Assim, é muito você não conseguir escutar a outra pessoa, não aceitar o ponto de vista dela. Exatamente, as pessoas não respeitam o outro. Tem até hoje, eu adoro, de vez em quando eu dou aula, eu gosto muito de um vídeo que mostra que num ângulo tá um triângulo e no outro ângulo tá um quadrado. E tudo é uma questão de como a pessoa vê. E é tão libertador quando a gente aprende a respeitar o ponto de vista do outro, né? Eu falo, a maior libertação da minha vida foi isso. Eu não brigo mais com o ponto de vista. Para mim tá tudo certo. E melhor ainda, quando a gente aprende a comunicação não violenta, que é o parafrasear, porque a gente aprende a entender se a pessoa realmente quer uma opinião sua ou não, né? A gente aprende a mais ouvir de verdade, sem se impor ou impor nossa opinião, só perguntando se a pessoa realmente quer, né? Porque às vezes a pessoa só quer falar, às vezes a pessoa só quer ser ouvida, ela não quer que você julgue ela, ou que você fale para ela um monte de coisas aí, né? Então ainda tem isso também. E você levou a tríade de felicidade para dentro das empresas? Você tem isso hoje? Sim, hoje eu tenho uma consultoria que eu trabalho com a tríade junto com a NR1, né? Porque eu não ia perder essa oportunidade. Até o ano que vem, maio de 2026, todas as empresas vão ter que ter um plano de gestão de riscos psicossociais, né? O que é isso? É um trabalho de saúde mental com os colaboradores, né? Vai ter que fazer um diagnóstico e um plano. E eu faço isso, né? Faço essa consultoria e faço o plano e faço os treinamentos, né? De acordo com o plano de gestão de riscos, para que essa empresa consiga, né? Se, por exemplo, em maio do ano que vem, o Ministério do Trabalho, né, os auditores fiscais do trabalho forem na sua empresa, você pode ter
toda essa documentação bem fundamentada, bem direitinho, para que a pessoa não tenha que pagar multas que vão de 18 mil a 180 mil por colaborador, gente. Aí, né, quando dói no bolso, então, mas todo mundo não é? corre E rapidinho. na verdade eu estou muito feliz, porque o que o Ministério do Trabalho está pedindo é nada mais nada menos que um trabalho de felicidade, de bem-estar, né, com os colaboradores. E inclusive, para quem não da sabe, saúde mental dos e seus para quem não colaboradores. sabe, a ansiedade no Brasil hoje, nós somos o país mais ansioso do mundo, a gente só perde para realmente países em guerra, e a gente é o terceiro país da América Latina com mais depressão, Então, né? Na verdade, o primeiro da América Latina em depressão e o terceiro do mundo em depressão. É muito triste, é muito alarmante isso. A gente precisa realmente ter esse cuidado, esse olhar, né, com o colaborador. E o bom é que as pessoas não sabem, mas é comprovado cientificamente. Quando você investe no bem-estar do colaborador, você acaba lucrando mais. sim, ele vai ser uma pessoa mais produtiva. Mais ali. produtiva, vai reduzir Porque a a pessoa rotatividade. feliz, Exatamente. As faltas, a pessoa feliz falta menos, tem mais imunidade. Sim. Né? Mas é isso. E aquele segredinho prático para a gente cultivar a felicidade. Olha, o segredo prático para mim, sim, que é a cereja do bolo de tudo isso que eu falei hoje, gente, é a presença. Ser feliz é ser feliz hoje, é estar presente, vivenciando o momento presente, que é o único que você tem. Porque o que passou, passou. E o futuro, a Deus pertence, né, para quem tem fé. Porque a gente não tem certeza do que vai acontecer no futuro. É importante ter um planejamento, uma organização, pensar, né, no que vai acontecer no futuro, sim. Mas as pessoas estão, né, tanto que nós somos o país mais ansioso. O que é ansiedade? Excesso de preocupação com o futuro e com coisas que ainda não aconteceram, né? Quando a gente está presente, a gente consegue olhar no olho do outro. A gente consegue fazer uma coisa de cada vez. Mas quando a gente está preocupado ou com coisas que aconteceram no passado demais, que é a depressão, que é você ficar relembrando, inclusive, gente, quando a gente relembra o passado, a gente revive todas as emoções do passado. Então a gente sente todos aqueles sentimentos negativos de novo. E a cereja do bolo também é isso. A gente buscar no nosso dia a dia, de forma intencional, as emoções positivas. Como hoje eu fui à missa, por exemplo. Para mim, a missa é um pedacinho do céu, me traz uma paz. Sim. Se você puder fazer, se não pode, uma oração no seu dia, um momento de respiração para... Eu sinto várias respirações, sabe? Quando eu for voltar. Tem a respiração do tá tudo bem, tem a respiração do 4x4, da ansiedade, que é a 3, 7, 8. Tem várias respirações que vão te trazer para a presença, que vão te acalmar e que vão te ajudar a estar presentes para viver o hoje, que é, né, o maior presente que a gente tem. E a gente, se você só se preocupa com o que vai acontecer, exatamente, você não vive o presente. Então essa é a cereja do bolo. Não adianta nada ensinar a felicidade se você não está presente para viver ela. Para viver as coisas que você tem que viver, olhar para o belo, contemplar a natureza, que inclusive 120 minutos de natureza aumenta 60% do seu bem-estar por semana, pode ser dividido ou não. Não vai, né, o olhar de amor, de carinho para o seu filho, né, a gratidão é um dos sentimentos mais poderosos e que mais traz emoções positivas. Exercite a gratidão antes de dormir, você vai ver que você vai dormir melhor. Minhas filhas já têm, lá em casa a gente tem que, é regra, é oração, mas antes da oração tem que agradecer, pelo menos por 3 coisas, né, do que aconteceram no dia. Então é isso. Que maravilha. E não parando por aí, já que não está muita coisa para fazer, né? Ainda temos o Ela por Elas. O Instituto Ela por Elas. O Instituto Ela por Elas foi um chamado de Deus também. Eu relutei muito. Deus ficava. Eu ajudava a fazer muita coisa, mas Deus me colocou a presidente, né? Eu sou servidora, eu não posso ser nenhum tipo de cargo no Instituto. E eu não teria conseguido, inclusive, abrir esse instituto se eu não tivesse essa grande parceira que é a Dilma. Dilma, se você assistir, você é uma grande presidente. E Ela por Elas é tudo que ele é hoje. A gente já fez vários cursos, já fizemos vários cursos de salgados, salgadeiras, temos vários por ali em Paranoá. Já fizemos curso de babá, já fizemos curso de diarista, sabe? De panificação. Então, assim, foram muitos cursos que a gente fez lá. Arte-terapia. Tudo graças a esse grande apoio. Eu falo, hoje, realmente, quem toca, quem pega o pesado no Instituto é a Dilma. Então, ela faz um trabalho maravilhoso, né, no Instituto. E a gente
quer desenvolver mulheres, trazer independência econômica. Sim. Foi uma coisa que eu percebi muito na realidade da delegacia, que muitas não conseguiriam romper o ciclo da violência porque elas dependiam economicamente. E aí elas não tinham como romper, como sair, sabe? Muitas falavam, poxa, eu queria muito sair, mas eu não tenho para onde ir, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como sustentar meus filhos, sabe? E aquilo me tocou de um Sim. jeito que eu senti que eu precisava fazer algo, né? E ainda vem em breve um novo projeto de empregabilidade aí, para poder ajudar elas também, se Deus quiser, né? Que vai dar tudo certo para Dentro que... do instituto. Não, é por fora, é outra coisa, Mais uma coisa, né? mais uma coisa. Mas é mais assim, também para contribuir, Aham. né? Principalmente com a vida dela e com a vida de muitas mulheres, assim. Eu tenho esse chamado engraçado. Eu não sou feminista, gente, de forma nenhuma. Eu acredito que a mulher merece estar, né, nos lugares também. Eu falo com equidade, né? Porque a equidade não é a mulher ser melhor do que o homem, é a mulher ter as mesmas oportunidades, né? Sim. É isso. E o Instituto Ela por Elas, ele atua no âmbito nosso aqui de Distrito Federal. Sim, a gente atua no Paranoá, né? Agora a gente está procurando uma nova sede, um novo local, então a gente deve ficar entre o Paranoá e Sobradinho 2, né? Que a gente está olhando, que as mulheres têm demandado bastante para a gente, sabe? E pensa em expansão. Nesse momento, é o que eu falo, a gente tem que dar Um passinho um por passinho por vez e o que a gente dá conta. E a gente tem tido um resultado muito, muito grande. O meu sonho é curso de cabeleireiro, gente, porque elas vivem pedindo para mim, mas é muito caro o curso de cabeleireiro, então eu espero, assim, um dia poder realmente ofertar para elas, mas porque é uma coisa que a mulher pode fazer dentro de casa, né? Os filhos é um curso que Sim. realmente gera muita autonomia para a mulher. Mas tem algumas conseguem fazer aí junto com o Senac, mas é um sonho que eu tenho. Se eu te falar qual curso que você mais gostaria de dar hoje, esse e as demandas principais, né? Hoje que são a questão do curso de secretariado, né? Que muitas terceirizadas aí e mulheres vítimas de violência agora podem ter uma oportunidade dentro das empresas que prestam serviços para os órgãos, porque saiu uma nova lei que guarda 8% das vagas de mão de obra terceirizada para vítimas de violência doméstica. Olha, Nem eu não todo mundo sabia. sabe disso. Eu não sabia. Hoje o fluxo está sendo pela Secretaria da Mulher. Se você é uma mulher que está vendo o podcast da Pri, pode procurar ou a Casa da Mulher Brasileira ou a Secretaria da Mulher, para que você possa ser encaminhado, seu currículo possa ser encaminhado para algumas empresas dessas. Muito legal, né? Nossa, demais. É isso. E como as nossas ouvintes, nossas borboletas, podem apoiar essa causa? Então, vocês podem apoiar entrando no nosso Instagram, que é ela, gente, é ela, tá? Ela. Ela. Eu errei. Ela, por quê ela? Porque é você. É você, o que você pode contribuir com essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? Que é o foco do nosso instituto. Porque nós temos, gente, 33 hoje. O nosso índice de violência doméstica no nosso país é de quase 1/3 de mulheres, é muito alto. Então, assim, que a gente possa realmente, se você realmente quer contribuir, entra no nosso Instagram, elas com S, ponto oficial, que você pode entrar no direct, a gente pode enviar o Pix. Se você quiser ser madrinha, a gente tem um programa de madrinhas, Olha aí, olha aí. que você pode contribuir com o valor que você quiser todo mês. Você agenda o Pix e a gente presta contas, tudo bonitinho, né? Porque o meu valor de honestidade é altíssimo, então vai estar tudo bonitinho lá, você vai poder acompanhar e a gente está sempre compartilhando o que a gente faz com essas mulheres lá. Cara, que bacana, muito legal. A gente ficaria muito feliz, né? Inclusive, se você também tiver um dom, quiser partir, a gente brinca que às vezes a pessoa sabe ensinar alguma coisa. Quer dedicar o seu tempo para ir lá. Tempo, né? Exatamente. Você quer ensinar alguma coisa, sabe fazer uma arte, né, com, às vezes, ou crochê, ou com papel, ou com caixas, o que você quiser, e você estiver disponível e sentir no coração que você quer contribuir com essas mulheres, você pode nos procurar que a gente organiza o curso e você pode estar dando curso para elas, né? Pode ajudá-las a ter independência econômica aí, né, com o seu curso. Thaís, vamos lá. Se você tivesse que mandar uma carta para Thaís de 10 anos atrás, o que você falaria para ela?
Eu falaria, não se cobre tanto. Por quê? Fica mais leve. Porque eu me cobrava demais. Não que assim, hoje foi uma coisa que eu descobri, assim, que eu falo até nas minhas palestras. A gente se chicoteia muito. Eu sempre tive muita facilidade de perdoar as pessoas, mas eu sempre me cobrei muito, sempre tive muita dificuldade de me perdoar, sabe? E sempre achei que eu tinha que ser perfeita, que tinha que ser. E quando as coisas não davam certo, a minha frustração era muito grande. Só que, assim, quando a gente entende que tá tudo bem errar, né? E que tá tudo bem, principalmente, não dar conta de tudo, né? Sim. Principalmente depois de ser mãe, você vai ver, a gente começa a ver que assim, a gente não dá conta de tudo, que às vezes a gente precisa. E que tá tudo bem se não deu certo, que você não dá conta de tudo, né? E em vez de Vai no seu colocar, ritmo, né? exatamente, o chicotinho, você ir para um lugar de auto-perdão, de auto-acolhimento e de mais percepção, né, do que é importante ou não, isso é maravilhoso. Acho que seria isso, com certeza. Que legal. E hoje, para você, o que é a felicidade? Então, a felicidade é minha definição, porque existem várias definições. Tem a Sim, definição a sua, da Thaís. eu ensino na minha, né, para quando eu vou dar treinamentos, que a felicidade é um estado. Qual que é eu chamo até de termômetro. Qual que é o termômetro da felicidade, gente? O termômetro da felicidade é como eu estou me sentindo agora, né? Como é que eu estou me sentindo? Se eu estou me sentindo mal, eu brinco que às vezes eu sei se eu não estou muito bem, como eu estou me sentindo. Então, se eu estou muito agitada, começo a sentir um aperto, um mal-estarzinho, eu paro e falo, peraí. Aí eu vejo que muitas vezes eu estou preocupado com alguma coisa que está para acontecer, e aí eu paro, e aí por isso que a gente tem que ter a presença, senão não adianta nada né, todos esses aprendizados de felicidade, porque eu preciso estar atenta no aqui e no agora, o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. E aí eu falo, se eu não estou bem, o que eu posso fazer para ficar bem? Né? Então, o que é a felicidade? É o estado de bem-estar e um olhar de positividade. Não adianta, não tem bem-estar sem você aprender a mudar os óculos, né? Eu brinco que é uma mudança de óculos mesmo, Sim. porque as pessoas são treinadas a olhar as coisas ruins da vida. Quando você aprende a olhar o que você tem de bom e as coisas boas, e até nos desafios, nos problemas, você conseguir ver, né? Pontos positivos e um olhar positivo até nas coisas ruins que acontecem, aí realmente a vida muda e aí realmente você é feliz apesar da dor, apesar dos desafios, apesar dos problemas. Porque a felicidade é mais um estado, não é um sentimento só, né? É isso. Uma frase, um versículo que guia a sua vida. Então, a minha frase é que eu falo até no meu Instagram assim: seja feliz hoje, é hoje que você tem para ser feliz, né? Eu gosto muito de vários versículos. Um dos que eu mais gosto é de Eclesiástico, né, 30, que ele fala o seguinte, que é um ponto de atenção, inclusive, se você realmente quer ser feliz e se você está num momento, às vezes, de desafio, de tristeza, não dê espaço para a tristeza, porque a tristeza matou a muitos. Está em Eclesiástico, você vê como é que a gente tem que estar atento. Sim. Porque se a gente der espaço para a tristeza tomar conta, realmente a depressão, né, no caso que é a doença da tristeza, pode tomar conta e realmente ficar. Então, esteja atento a isso, né? E eu brinco que uma das coisas que me ajuda muito é usar as passagens. Eu uso o tempo inteiro. Tem momentos que eu falo, Senhor, eu confio em vós. Tem horas que eu falo, Deus provê, Deus proverá. Porque isso vai mudando, inclusive, as nossas crenças, né? Sim. A gente pegar pequenos versículos, que bom que você pediu. Versículos ajudam muito a gente no dia a dia a fortalecer. As crenças não têm, né? Eu confio em vós, enfim, são tantas, né? Meu jugo é suave, né? E dá um acolhimento muito grande, né? Olha, tá relembrando sempre esses versículos, eu estou contigo, essas passagens bíblicas. Porque é a certeza de que você não está só, né? E o sentido, a espiritualidade, Martin Seligman não colocou a parte da espiritualidade porque ele associou a espiritualidade ao sentido, né? O sentido tem a ver com propósito, seu porquê tem, mas também tem muito a ver com esse sentido maior, né? Que é a nossa espiritualidade. Exercite ela também, que com certeza a felicidade vai florescer. Vamos todas exercitar isso. E agora, fale para nós, fale para nossas borboletas, seus endereços nas redes sociais, onde te encontramos, o instituto,
tudo aí para Isso, a gente buscar a felicidade. Claro, com certeza. O Instituto agora está procurando uma nova sede, como eu te falei. Mas vocês podem nos encontrar no Instagram, elaporelas.oficial. O meu Instagram é Thaise, Thaise, Arcuri, né, o arroba no caso. E eu tenho o site também da Academia para a Felicidade. Porque o nome é Academia para a Felicidade, mas o site é Academia para Felicidade.com.br. Se vocês quiserem também conhecer o site, já está no ar. Maravilha. E é isso. Thaís, eu queria te agradecer imensamente por esse bate-papo maravilhoso, por a gente ter falado mais aí de como foi essa sua trajetória até chegar a descobrir a felicidade, né? E tá ajudando tantas mulheres e tantas pessoas aí na vida. Foi maravilhoso. E espero revelar em breve, porque a gente ainda tem assunto para falar, né? Com certeza. Tem muita coisa aí para falar daqui a um tempo. Voltaremos a nos encontrar. Contem comigo, gente. Obrigada de coração. E borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pode Pri. Eu espero que vocês tenham amado ouvir aí sobre felicidade e ter algumas dicas de como a gente pode estar vivendo melhor aí o nosso dia a dia. E não se esqueçam nunca que é super importante vocês também cuidarem da saúde bucal. E para isso, vocês me sigam lá no Instagram, @DRA Priscila Paz de Ouro. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais!